Boa noite a todos, ou bom dia, depende do horário que você está assistindo esse vídeo. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre o Sistur, um tema importantíssimo, compreender o sistema de turismo, para a matéria de abordagem sistêmica aplicada ao turismo, sob a orientação da professora Priscila Vaz da Silva, com um grupo maravilhoso que compõe Bruna Santana Treu, Jandra Souza Ferreira e Leonardo de Carvalho Ferreira. Só reforçando o quão maravilhoso é o nosso grupo, ou como nós mesmos nos identificamos um time, uma equipe. Não poderia deixar vocês sem ter um rostinho a partir das vozes que irão escutar nos próximos vídeos. Sim, gente, é possível que vozes tenham um rosto e essa é a verdadeira prova. E aí, já ouviu falar sobre Mário Carlos Beni? Ou melhor, Beni, professor, doutor e autor do livro Análise Estrutural do Turismo, renomado especialista na área do turismo, sobremaneira influenciou no paradigma sistêmico. Beni entende por sistema um conjunto de procedimentos, doutrinas, ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, com a intenção de descrever, explicar ou dirigir o funcionamento de um todo. Beni 2000. Olha a fotinha dele aí, já dá para julgar sua inteligência pela capa, né? Só admiração. Em razão da posterior definição de sistema, se faz necessário compreender a abordagem sistêmica como um todo. A abordagem sistêmica, ela surgiu dos esforços para formular uma teoria interdisciplinar que representasse os princípios, modelos úteis para o estudo das várias ciências. A teoria de sistemas, ela consiste em um conjunto de agregados que compõe um todo bem complexo, por sinal, voltado a determinados fins. Refere a uma teoria totalizante, voltada para o conhecimento das unidades, embora os interesses do todo sempre predominam. O Sistur, ele indica que o seu progresso acontece em razão de uma série de variáveis e elas são definidas por Mário Beni, conforme a imagem a seguir. A seguir, pode-se observar um esquema de modelo criado por Mário Beni, que tem como objetivo representar o fenômeno do turismo em sua máxima complexidade, considerando as variáveis internas e externas que são difíceis de serem completamente analisados e avaliados. A energia de sistema é gerada pela relação entre oferta e demanda estabelecida no mercado. O fluxo de massa e energia ocorre através de canais de comunicação que nem sempre são claros. Durante todo esse fluxo, é possível que partes de massa e energia fiquem armazenadas em diferentes setores por diferentes períodos de tempo. Assim, no conjunto, há uma constante circulação, transformação e temporária retenção de quantidade de massa e energia. De modo a compreender o Sistur, há uma linha ideológica proposta por Mário Beni sobre o sistema de turismo, com o objetivo principal de explicar a complexidade do fenômeno turístico, pois o turismo pode sim ser estudado e compreendido a partir da teoria de sistemas, pois o seu objetivo é analisar a natureza dos sistemas e sua interrelação entre as partes, assim como a interrelação entre eles em diferentes espaços, mas também ainda com as suas leis fundamentais. Então a gente começa apresentando o conjunto das relações ecossistêmicas. Nesse conjunto a gente vai ter o ambiente desse sistema, não somente do turismo, mas também das atividades humanas existentes. Porque quando a gente entende esse conjunto, ele vai abranger o seguinte subsistema. Vai ser a questão ecológica, econômica, social e cultural. Sendo assim, um plano de fundo básico para então a elaboração do turismo em cima disso. A partir dessa noção, a gente vai tentar entender agora então um pouquinho de cada subsistema. Vamos começar sobre o subsistema ecológico, que ele vai ser focado então na contemplação e contato da natureza. Como assim? Nesse momento a gente vai tentar entender o potencial e a fragilidade do local. A gente vai entender o potencial que a gente consegue alcançar do espaço que vai ser realizada a atividade turística e quais os cuidados que devem ocorrer para isso. Então a gente vai ter subdividido dentro dessa análise os seguintes fatores: o espaço turístico natural e urbano e sua planificação territorial, os atrativos turísticos existentes e as consequências do turismo que vai ter sobre esse meio ambiente. No momento que abordamos o subsistema econômico, a gente vai tentar entender então qual que é essa contribuição para o desenvolvimento nacional.
o que essa atividade turística vai contribuir para o crescimento. Porque no momento que a gente tem essa atividade, a gente vai tentar entender, já chegando nos fatores dela, por exemplo, o efeito multiplicador da economia. Qual vai ser o impacto na economia da atividade turística realizada nesse ponto? Como isso vai afetar no PIB municipal, PIB estadual ou PIB mesmo Brasil, PIB país, no caso. E a gente vai também tentar entender a Receita Nacional de Geração de Empregos. O que seria isso? Seria quais as consequências econômicas de empregos, de criação de vagas de trabalho para as pessoas envolvidas nessa atividade turística. No subsistema social, a gente vai fazer então a análise da estrutura e mobilidade social existente nesse local. Nisso a gente vai tentar entender a relação dos nativos do local com os turistas que chegam, o perfil psicossociológico do turista, então o que esse turista busca, quais são as motivações e expectativas desse turista no momento que ele chega para realizar turismo naquele local. E também a estratificação social dos grupos de turistas, porque turista é um termo muito abrangente quando a gente tem vários grupos sociais chegando no mesmo local que podem ser muito diferentes uns dos outros. Então isso torna-se um tema de análise também neste ponto. Esse subsistema cultural ele vai se dividir do social porque nesse momento a gente está tentando entender a herança e o patrimônio cultural ali existente. Então a gente vai tentar entender a cultura da população ali existente, os costumes que ocorrem, os tombamentos históricos, as músicas ali que podem ser regionalizadas, toda uma questão cultural que carrega daquela região que vai ser realizado o turismo. Quando nos referimos a um sistema, nós temos que entender que nós estamos se referindo a um conjunto da organização estrutural. E essa estrutura, quando ela é organizada, ela se dá por meio das construções realizadas no ambiente do qual será desenvolvida a atividade turística em questão. Este conjunto ele é subdividido em dois, sendo estes em subsistema de subestrutura e subsistema de infraestrutura. Então, são dois subsistemas de muita importância. Vou falar um pouquinho agora sobre o subsistema de infraestrutura. Esse modelo de produção, ele refere-se às relações materiais de produção, às forças econômicas de uma sociedade. É o alicerce. Então, a infraestrutura, ela determina a superestrutura. Os elementos de estudo, eles são as condições de acessibilidade à área de destinação turística dos seus serviços. E ela pode ser subdividida, em três, sendo essa infraestrutura básica, sendo a básica para a existência, infraestrutura turística, onde ela é voltada totalmente ao turismo de forma direta, a infraestrutura complementar, essa terceira, em que é comumente utilizada tanto pelo turismo quanto por meio das questões básicas. Quanto ao subsistema de superestrutura, ele é um modelo de produção que o seu espaço ele se dá pelas relações não econômicas. São as ideias, os costumes, as instituições. A superestrutura, então, ela é criada para manter as relações de produção. Ela se dá pelo ordenamento jurídico-administrativo, de gestão, controle, e ela se desenvolve tanto publicamente quanto privada. Então, sendo assim, os fatores de análise desse subsistema eles estão ligados à planificação estratégica do turismo, indicadores macroeconômicos, organização e também fiscalização dos agentes operadores do turismo. O indicador de planificação estratégica do turismo é um processo que tem o intuito de estabelecer diretrizes e metas para o desenvolvimento do setor turístico em determinada região. Além disso, envolve a análise da situação atual, a definição de objetivos estratégicos, a identificação de ações e a implementação de medidas para alcançar tal objetivo. Já os indicadores macroeconômicos referem-se às medidas e dados que fornecem informações sobre o desempenho econômico e o impacto do setor do turismo em determinado local ou região. A utilização desses indicadores é crucial para avaliar a contribuição do turismo para a economia do país e do desenvolvimento local. Podemos citar como exemplo a contribuição para o PIB, o fluxo turístico e a balança turística. E por último, a organização e fiscalização dos agentes operadores do turismo, que refere-se às atividades
e mecanismos responsáveis por supervisionar e regular as empresas, bem como os profissionais que atuam no setor turístico. Essas entidades têm um papel fundamental na garantia da qualidade, segurança e conformidade das atividades turísticas. E para finalizar, não poderíamos deixar de dar todo o crédito para o BN. BN ele utilizou a teoria geral de sistemas para análise do fenômeno turismo como modelo referencial. Nenhum outro método conseguiu abranger a totalidade do fenômeno turístico. Assim, a partir da teoria geral de sistemas, BN construiu o SISTUR, Sistema Turístico. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!